Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 4 de junho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. Vamos a mais uma edição. Vamos lá. Pesquisa O Vale, Paraná Pesquisa, indicam Felício com 60% de aprovação. Folgas canceladas. Votação da Previdência é prioridade. Escolas estaduais da região recebem verbas para reformas. Cai o investimento industrial na região. Rodrigo Maia quer votar a reforma da Previdência até julho. Empresário é resgatado em Ilhabela. Poliana do São José convocada para o Mundial na França. Essa e mais notícias logo após o comercial. Até já. E o Senado aprovou na noite de ontem a medida provisória que visa combater as fraudes no sistema previdenciário. A MP foi aprovada no último dia antes de perder sua validade e segue para a sanção presidencial. A votação foi realizada em uma segunda-feira, dia atípico para votações em plenário. 68 senadores registraram presença. Destes, 55 votaram a favor da MP e 12 contra. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não registrou voto. O texto aprovado estabelece um programa de revisão dos benefícios com indícios de irregularidades e autoriza o pagamento de um bônus para os servidores do INSS para cada processo analisado fora do horário de trabalho. A proposta também exige um cadastro para o trabalhador rural feito pelo governo e não mais pelos sindicatos, como é feito hoje, e restringe o pagamento de auxílio reclusão apenas aos casos de pena em regime fechado. O texto prevê ainda que o INSS terá acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde e das movimentações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O acesso aos dados médicos pode ainda incluir entidades privadas por meio de convênio. O governo avalia que a medida vai economizar 10 bilhões de reais por ano. Caso haja algum indício de irregularidade, o beneficiário terá 30 dias para apresentar defesa, sendo 60 dias para o trabalhador rural, para o agricultor familiar e para o segurado especial. Se não apresentar a defesa no prazo ou ela for considerada insuficiente, o benefício será suspenso, cabendo recurso em até 30 dias. Isso aí é o governo funcionando, né, Glauco? Você tem uma coisa importante que é a seguinte: o sistema público ele vai fazendo as coisas acontecer, dando os benefícios, trabalhando com a burocracia, e ninguém revisa. Aí lá pelas tantas, não sei quantos anos depois, aquele negócio está cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de desvios, né? E aí começa, né? E aí lá na frente começa a fazer a diferença no caixa do governo, começa a perceber que tem problema ali. Nós vimos aí, né, uma economia de 100 bilhões por conta dessa revisão aí que será feita no INSS. E ainda por cima tinha gente não querendo votar. É impressionante. E teve gente que votou contra. Né? E teve gente que votou contra. E vou fazer uma outra observação aqui. Presença atípica no Senado. Nós temos que passar por isso.
presença atípica, porque na segunda e na sexta eles dizem, como é que estou de visita à minha base. Eles então estão visitando a base. Não existe expediente na segunda. Senhores, é uma vergonha isso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou ontem que está barrando pedidos de viagens nacionais e internacionais de deputados após o feriado de Corpus Christi, em 20 de junho. A intenção de Maia, ao suspender temporariamente as missões parlamentares, é garantir quórum alto para tentar colocar a proposta da reforma da Previdência em votação no plenário principal da Casa no final deste mês ou no início de julho, antes do início do recesso. Atualmente, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que muda as regras de aposentadoria, está sob análise de uma comissão especial, criada exclusivamente para analisar o tema. Relator da PEC da Previdência, na comissão especial, o deputado Samuel Moreira, do PSDB, disse que pode apresentar seu parecer ao colegiado até o final desta semana ou no início da próxima. Após ser analisado pela comissão, o texto poderá ser incluído na pauta de votações do plenário. Para ser aprovado pela Câmara, é preciso que a PEC obtenha os votos de pelo menos 3/5 dos deputados, ou seja, 308 dos 513 deputados em 2 turnos de votação. E ainda sobre a Previdência, governadores do PSDB se reuniram ontem em São Paulo para defender a manutenção dos estados na proposta de reforma da Previdência que tramita na Câmara. Se os servidores estaduais permanecerem na reforma, conforme prevê a proposta enviada pelo governo ao Congresso, as mudanças previstas na PEC valerão automaticamente para eles. Do contrário, as assembleias legislativas terão de aprovar leis específicas para os sistemas de previdência estaduais. Atualmente, há pressões de deputados na Câmara para que os estados e municípios sejam excluídos da reforma da Previdência Social. A inclusão ou não dos estados e municípios na reforma é um dos 2 ou 3 pontos que, segundo o deputado Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, faltam para a conclusão do relatório final. Complexo Agora, isso, hein? É interessante assim, como é que não se consegue entender que nós estamos falando de um país, né, que é uma república federativa, que tem seus entes interligados por uma federação, pela União, né? E tudo que acontece lá vai acontecer aqui, tudo que acontece aqui acontece lá, porque o caixa, no final, ele é um caixa que circula nos 3 entes aí, Estado, município e União, né? Então, nós sabemos hoje que os estados e municípios estão falidos, uma boa parte deles, com problemas aí, não só na Previdência, como também de própria geração de recurso próprio. Então, é fundamental que se resolva isso de uma vez, né? Já que está discutindo a reforma, já que está se analisando os aspectos aí de todo cidadão, que sirva também para os estados e municípios, que se vai ser um desgaste enorme. Imagina, nós temos 5.000 e poucos municípios no Brasil, mais 27 estados e o Distrito Federal, né? Então você imagina a discussão disso vai levar anos e aí nós vamos ter problema porque o Estado, a União vai se resolver, mas vai ter que ficar socorrendo os estados e municípios que tiverem problemas daí para frente. Não resolve o problema. De novo, o que eu sempre insisto em falar, né? A gente mata a vaca para tirar o carrapato. Nossa, já virou seu jargão isso daí, mas com muita propriedade, porque tudo se repete. Eu vou fazer um comentário também. Teve que se proibir as viagens, porque iriam com certeza emendar o feriadão do Corpus Christi com isso daí. A gente se repete, é muita repetição para a mesma coisa, né? E o presidente Jair Bolsonaro já avisou a alguns deputados a intenção de ir pessoalmente à Câmara dos Deputados hoje entregar o projeto de lei que altera regras relacionadas à Carteira Nacional de Habilitação.
A entrega está prevista para as 11 horas e 30 minutos. Na avaliação de parlamentares, o gesto mostra que o presidente tenta melhorar a relação com o Congresso Nacional. Na semana passada, Bolsonaro esteve na Câmara para acompanhar a sessão em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega. Mais cedo, nesta segunda-feira, o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, afirmou que, antes de decidir enviar o projeto à Câmara, Bolsonaro conversou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre se seria melhor enviar um projeto ou uma medida provisória. Aconselhado por Maia, Bolsonaro decidiu enviar um projeto de lei, acrescentou o porta-voz. E o governo fez esforço com bancada ruralista para aprovar as MPs votadas ontem. Diante da decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de não pautar para a votação a medida provisória que altera o Código Florestal, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu com a bancada ruralista a enviar uma nova MP ao Congresso Nacional com mudanças aprovadas pela Câmara. A sinalização do governo foi para que se tivesse o apoio da bancada ruralista na garantia do quórum e da maioria para votar duas outras MPs. O objetivo é mandar um novo texto que seja baseado no que foi aprovado pela Câmara na semana passada, ou seja, já com as mudanças que foram feitas pelos deputados. A tramitação da medida provisória que altera o Código Florestal divide setores ligados ao meio ambiente e ao agronegócio. Segundo ambientalistas, a medida provisória representaria uma anistia de grandes produtores rurais que ainda não obedeceram à lei, impactando os biomas mais degradados do país, como o Cerrado. Essa questão do meio ambiente e agronegócio, existe uma tensão histórica aí. De um lado, você tem um Brasil que vive a pauta de exportação, a sustentabilidade do país, da economia do país, é ancorada no agronegócio. Nós somos realmente uma grande fazenda para o mundo, exporta de tudo aí, de alimentos para o mundo inteiro. E do outro lado, você quer segurar o Brasil como ele é, né? As florestas, rios e tal. Hoje existem muitas tecnologias que conseguem minimizar ou conseguem zerar, viabilizar a convivência. Então, acho que mais do que você proibir de primeira, é você usar a inteligência e colocar o governo aparelhado com tecnologia para, por exemplo, fazer os monitoramentos, a fiscalização de forma mais eficiente. E do outro lado também, nós temos um produtor rural, um homem, as pessoas aí do agronegócio, mas conscientes de que isso tem valor para o consumo hoje. Então, se você fizer uma fazenda que comece a produzir a partir da degradação do meio ambiente, logo isso chega na boca das pessoas e as pessoas param de consumir aquele tipo de produto. Já existe esse tipo de responsabilidade? Muito grande isso hoje, cada vez mais. Então, eu acredito que essa equação precisa ser resolvida. Agora, é impressionante como a gente ainda tem que ficar fazendo lei para fazer o óbvio, né? Quer dizer, é óbvio, não degradar o meio ambiente é óbvio, e não ficar impedindo também o desenvolvimento é óbvio, senão você fica para trás, não tem emprego, aí o problema é pior. Não tem dúvida, e muitas das vezes também isso acaba sendo uma moeda de troca para uma simples discussão que não leva ao resultado. E o interessante é que se chegue a um resultado sustentável para ambos os lados. Fogo. E Marcos Pontes, você conhece, Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro, está de viagem, mas desta vez não é para o espaço. Como ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, embarcou ontem para Cayena, capital da Guiana Francesa, para visita ao centro de lançamento de Kourou. A base de lançamentos pertence à Agência Espacial Europeia e é uma referência mundial no setor. O objetivo da visita do ministro é justamente trazer ideias que possam ser implementadas ao Centro de Lançamentos de Alcântara,
no Maranhão. Uma comitiva de 17 deputados e senadores também participa da visita oficial. Em março, os governos do Brasil e dos Estados Unidos assinaram em Washington o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas para uso comercial da base de lançamentos aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão. Para entrar em vigor, o acordo ainda precisa ser ratificado pelo Congresso Nacional. Estima-se que existe uma média de 42 lançamentos comerciais de satélite por ano. A expectativa do governo é que a base de Alcântara possa representar no futuro, quando em plena operação, cerca de 10% do mercado internacional do setor. Um mercado que nos interessa demais, muito, particularmente a nossa região, não é? Sim, o Brasil é um dos 5, 6 países do mundo que tem um programa espacial completo, que a gente tem, todos os, a parte de construção de satélite, a parte de lançamentos e tal, nós temos isso aí. Agora, impressionante como a gente não consegue comercializar isso. Exatamente. Né? Então, está na hora de a gente deixar de ser menos ideológico, por uma questão de, vamos proteger aqui, proteger ali, e sermos mais comerciais, até porque, cá entre nós, não tem segredo nenhum, pouquíssima possibilidade de ter segredos absurdos que o Brasil detenha, que os Estados Unidos, que a Rússia, que a França, né, que já não tenha acesso ou coisas mais complexas. E melhor de tudo isso, né, nós lançamos aí o último satélite geoestacionário em Coru, pertinho da gente, com uma janela excelente. Maranhão, a base de Alcântara é melhor nesse aspecto, está mais perto do Equador, gasta menos combustível para sair de órbita, e tudo isso faz com que o Brasil entre nesse mercado que é muito bom, gerando o quê? Competência tecnológica, conhecimento e principalmente alimentando a indústria aeroespacial brasileira, que para São José dos Campos e região também é maravilhoso, porque a gente está precisando aí que o negócio não está fácil. Não tenho a menor dúvida, é um mercado que tende a abrir muitas possibilidades para a nossa região, indiscutivelmente. Eu faço um break aqui para dar, claro, o nosso bom dia a vocês internautas que nos acompanham aí, particularmente a Mônica Souza, muito bom dia, ao José Alexandre Filho, falando aqui de São José dos Campos também, e ele que já é um habitué nosso aqui, nosso grande amigo, viu, o Agliberto? O Sérgio Marconato, que conversa com a gente de Hunan, na China. No seu caso, como eu falei ontem, uma boa noite para você aí. Um prazer tê-lo ao vivo conosco aqui. A temperatura aqui foi 36 graus e um vento um ventão aí, 36 graus. Tá boa a temperatura aqui, já começou o inverno. Mas um prazer tê-lo conosco, tá bom, Sérgio? Você aí do outro lado do mundo. E quem também está de viagem, adivinhem, é o presidente americano Donald Trump. Ele afirmou hoje que espera alcançar um acordo comercial muito substancial com o Reino Unido após a saída dos britânicos da União Europeia. A declaração foi dada ao lado da primeira-ministra britânica Theresa May e de empresários britânicos e americanos neste segundo dia de visita. Donald Trump chegou ontem a Londres para uma visita de 3 dias. Foi recebido pela Rainha Elizabeth II no Palácio de Buckingham, onde participou de um almoço com membros da realeza e mais à noite de um banquete. A visita de 3 dias ocorre pelas comemorações do 75º aniversário do Dia D, que foi quando as forças aliadas invadiram a Normandia, ocupada na Segunda Guerra Mundial, iniciando-se aí, claro, o que se considera como o princípio do fim do domínio nazista na Europa. E boas notícias para a economia brasileira. Depois de 2 meses de queda, o superávit da balança comercial voltou a subir em maio. No mês passado, o país exportou 6,4 bilhões de dólares a mais do que importou, o que significa uma alta de 5,8% em relação ao resultado positivo de 6,7 bilhões de dólares em maio de 2018. Este
foi o terceiro melhor resultado da série histórica para o mês. E ainda falando sobre economia, o dólar iniciou o mês de junho em queda, fechando em menos 0,9% e cotado a R$ 3,88. Nas últimas semanas, a moeda norte-americana enfrentou fortes oscilações, tendo atingido R$ 4,10 no dia 20 de maio. Já a Ibovespa fechou o dia com uma leve queda de menos 0,01% aos 97.020 pontos. O euro fechou em baixa de menos 0,28%, sendo cotado a R$ 4,37. É boa notícia mesmo, boa notícia. Né? Porque, na verdade, a gente está tão cheio de travas no país aí, tantos problemas políticos e tal, que a gente esquece de analisar as coisas boas. Eu vejo um esforço muito grande aí do governo, uma parte do governo aí, principalmente a parte econômica, de colocar a casa em ordem. Uma das questões fundamentais para colocar a casa em ordem é abrir a economia brasileira. Nós precisamos transformar deixar nossos produtos mais competitivos para que a gente consiga sair dessa ultradependência do agronegócio. Nós temos alguns setores de valor agregado aqui muito importantes, como automóveis, como máquinas e implementos agrícolas, como aviões, né, que é o caso aqui da Boeing Brasil agora, né? Nós temos aí setores de eletrodomésticos, linha branca, muito importantes que precisam ser exportados cada vez mais para ganhar o mundo e ganhar competitividade. E também nós precisamos abrir a nossa economia para que cheguem produtos aqui e faça essa equação aí da balança comercial ficar mais interessante para nós. Isso é bom para o consumidor, é bom para o emprego e é bom principalmente para a nossa ciência e tecnologia, que vai fazer com que a gente cada vez mais desenvolva aí os nossos produtos para competir. Não tem a menor dúvida, e eu faço até uma ressalva aqui a respeito, e concordando com o que você falou, é impressionante como na nossa experiência, no contato do dia a dia, a gente vê que os esforços que já estão sendo feitos, efetivamente os que estão funcionando, mas o simples fato deles existirem, já existe um impacto positivo dentro do empresário, porque nós falamos dos grandes números da economia, mas nos é muito importante também até o pequeno comerciante aqui. Os bons ventos da economia se refletem propriamente e muito beneficamente na economia como um todo, e a gente sente que isso pode estar ocorrendo e pode ocorrer muito melhor. E tem uma coisa muito legal que, na minha opinião, o que está acontecendo? Os investimentos externos aí que estão previstos para entrar no Brasil e estão entrando lentamente ou estão aguardando, eles estão aguardando a solução do custo Brasil. Essa questão da reforma, por exemplo, impacta a folha de pagamento dos funcionários que esses investidores vão contratar para montar seus negócios. Então essa conta tem que fechar melhor. Se não fecha melhor, a gente não tem competitividade. Um dia desse eu estava negociando aí com o pessoal do leste europeu, eles já estão 17% mais barato em produtos de valor agregado que o Brasil. Quer dizer, é muita coisa. Então, assim, não dá para a gente ficar desse jeito. Precisa fazer a reforma da Previdência para equacionar isso, ou seja, para deixar o valor do custo operacional com a mão de obra menor e, obviamente, daí você conseguir ser mais competitivo e todo mundo vai ganhar com isso, porque a economia vai crescer cada vez mais, né? Esperamos todos. Portanto, senhores diletos e queridos políticos que nos representam pelo voto, menos feriado e mais trabalho. É o que nós esperamos dos senhores. Competência. E a expansão da linha 2 verde do metrô de São Paulo será retomada. De acordo com o governador João Dória, a meta é iniciar as obras no primeiro trimestre de 2020 e concluí-las até 2025. A ampliação foi anunciada em 2012 e, após processo de licitação e de desapropriação em terrenos no entorno, as obras foram suspensas devido a dificuldades orçamentárias em 2016. O trecho anunciado por Dória é menor do que inicialmente proposto por Alckmin em 2012, com 8 novas estações até o bairro da Penha, zona leste da capital. O projeto anterior previa 12 estações até a cidade de Guarulhos. Serão investidos 5,5 bilhões de reais no trecho. Vamos a um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente.
E levantamento realizado pelo jornal O Vale, junto com a Paraná Pesquisas, aponta que a gestão do prefeito Felício Ramute, de São José dos Campos, é avaliado como ótimo ou bom por 42,8% dos eleitores do município. Como ruim ou péssimo, 24,3% dos votantes. A pesquisa também avaliou se os eleitores aprovam ou desaprovam a administração. Dos votantes, 60% aprovam a forma de Ramute governar, 35,8% desaprovam e 4,2% não sabem ou não opinaram. A desaprovação de Felício é maior entre pessoas que têm ensino superior. O prefeito avaliou o resultado da pesquisa como positivo. Abre aspas. Receber essa aprovação da população só me dá mais energia para continuar realizando e oferecendo os melhores serviços, disse Felício Ramute. Foram ouvidos 718 eleitores entre os dias 27 e 31 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. É uma coisa interessante aí em pesquisa. Ela, primeiro, é um retrato de um momento, né? Segundo, você tem que analisar o péssimo, o ruim, né? Assim como também tem que analisar o ótimo e bom, que são dois extremos. É uma posição boa, mas é uma posição que não é tão confortável do ponto de vista de sustentabilidade até a eleição, que ele vai ser candidato à reeleição, já declarou isso aí, né? Então, eu acredito que para analisar isso, precisa analisar dessa forma. Senão, fica muito ufanista, acreditando que está tudo bom. E não está, nós sabemos disso. Uma coisa também que me chama a atenção é que quando você abre a pesquisa, você percebe claramente quais são os segmentos, né? Onde ele está com mais apoio. Então, é interessante quem está se posicionando nesse cenário político analisar com os extremos para não ficar com a visão distorcida, né? Não dá para comemorar, mas também não dá para dizer que ele está ruim. 60%, se ele perder 10, empata. Não né? tem dúvida. Mas é um ótimo indício mas pra... é um bom indicador para o governo. Esse start aí, sim, né? Porque sim. já foi startada realmente já. As candidaturas e a eleição para prefeitos aí, né? Já começou. Já começou. Ou seja, está na hora de ficarmos atentos a todas as informações e, como a Gliberto muito bem falou, ter esta abertura para ver o todo e não simplesmente, e não pontualmente as informações. E atenção, um acidente com um caminhão na madrugada de hoje interditou por cerca de 5 horas a rodovia Presidente Dutra em Pindamonhangaba. O trecho do quilômetro 99 foi interditado para avaliar se houve abalo na estrutura após a colisão do caminhão na pilastra do viaduto. As pistas foram liberadas no início da manhã. Durante a interdição, o tráfego foi desviado por uma alça de acesso. Repetindo, as 2 pistas foram liberadas após as 7 horas da manhã. E operários do segundo turno da fábrica da Volkswagen em Taubaté voltaram ao trabalho ontem após 20 dias em férias coletivas. Conforme matéria do G1, o número de trabalhadores impactados com as coletivas não foi informado. E o investimento industrial na RM Vale passa por problemas. Confira com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Importação cai e afeta a produção no Vale do Paraíba. As cidades mais industrializadas da região metropolitana no Vale do Paraíba reduziram a importação de matéria-prima nos primeiros 4 meses deste ano, ante igual período do ano passado, o que indica problema na produção industrial da região. Segundo dados do Ministério da Economia, 5 das 10 cidades mais industrializadas da região recuaram 19,26% na compra de insumos no exterior nesse período. Estão nesse grupo São José, Pindamonhangaba, Caçapava, Cruzeiro e Taubaté. Juntas, elas compraram 1,072 bilhão de dólares em matérias-primas nos 4 primeiros meses do ano,
do ano passado, o valor que caiu para 865,7 milhões de dólares neste ano. É isso aí, Xando Alves para o Jornal Abre Aspas, grande abraço. Pois é, acabamos de dar uma ótima notícia aqui do superávit, mas os problemas existem e nós precisamos ficar atentos. A nossa região ainda tão fragilizada. Essa é uma região industrializada, né? Você tem setor automotivo forte, tem um setor aeroespacial aí com a Embraer, você tem setor de linha branca, de TVs, eletrônicos aí e tal. Então é importante sempre lembrar isso. Para a importação, o que ela é sensível a quê? A economia em geral, mas principalmente ao câmbio. Como o dólar deu uma subida e o pessoal vai importar, e aqui está com o custo do dinheiro muito alto por causa da taxa de juros, o que acaba acontecendo? Dá uma segurada para poder deixar as coisas se organizarem. A outra coisa importante é a burocracia. Se você tem uma burocracia grande, é muito caro importar componentes, peças, é muito complicado no Brasil, né? Principalmente se for para novos produtos que você ainda não está vendendo, aí é complicado de fazer o ajuste de crédito de impostos, né? Bom, isso com certeza fez com que as coisas se arrefecessem um pouco. Retomando a economia e melhorando as condições de importação e exportação, essa região aqui vai virar um grande foguete aí para a economia brasileira. Não tem a menor dúvida, esperamos todos nós. Muito obrigado a Xandu Alves e todo mundo aí da redação do jornal O Vale, que tem, você sabe, essa grande parceria aqui com a SP Rio Mais. E o governador João Dória e o secretário de Estado da Educação, Rocieli Soares, anunciaram, neste sábado, o investimento de 66,8 milhões de reais em obras e reformas em 88 escolas da rede estadual do Vale do Paraíba, no programa Escola Mais Bonita. De acordo com o anúncio, a execução começa neste ano e será feita por meio de convênio da Secretaria Estadual da Educação com a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. No total, em todo o estado, será investido 1,1 bilhão de reais em reformas de 1.384 escolas, que realmente a maioria delas está no estado lastimável. Essa é uma notícia que me alegra bastante e alegra todo mundo aí com certeza, principalmente os pais, professores e alunos das escolas estaduais. As escolas estaduais estão no lixo. Eu não tenho menor pudor em falar isso. Eu tenho visto aí algumas escolas que estão absurdamente depredadas e não criam ambiente para as pessoas. Que prazer um aluno, um professor ou mesmo a comunidade tem de ir a uma escola que está completamente abandonada, cheia de lixo, mato alto e tal. Então, parabéns ao governo, que seja o início de uma grande jornada aí para a melhoria da educação. Não tem a menor dúvida, eu proponho também uma jornada concomitante que tenha, junto aos alunos, um sentido de orgulho pela sua escola e que eles não causem esse tipo de depredação que muitas vezes acontece por parte dos próprios alunos também. Perfeito. Então, é imprescindível que se tenha essa noção de orgulho, coisa que a gente tinha muito no tempo de escola. Esse orgulho da sua escola é uma coisa muito importante. Espero que isso seja lembrado no advento das reformas também aqui. E o Colégio Embraer de São José dos Campos abre hoje as inscrições para o processo seletivo 2020. São 160 vagas sociais e 40 para pagantes, destinadas a estudantes do ensino médio que residem nas cidades de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté. O edital, que indica os critérios para a seleção e detalhes sobre as inscrições, estão disponíveis no site www.institutoembraer.org.br. E o mês de junho marca o início de campanhas para destacar a importância da doação de sangue. O Junho Vermelho iluminará com a cor vermelha as instituições públicas e privadas, prédios históricos e monumentos em diferentes localidades do país para incentivar a população a doar neste período.
onde se costuma registrar quedas significativas nos estoques dos bancos de sangue. Procure o hemocentro mais próximo de você e doe sangue. Isso é importantíssimo. A gente nunca sabe quando a gente ou alguém muito querido da gente vai precisar. Então, vamos participar com muita força dessa campanha do vermelho aí. Rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Pois é, essa semana todo mundo preocupado com o tempo, porque no domingo já começou a chover e a gente quer saber, né? Será que já chegou a época do caldinho? Ô, rapaz, eu já tomei o primeiro. Já tomou o primeiro. Eu ainda não abri a temporada de caldinho. Mas vamos com o tempo, com ele que voltou, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Após a passagem de uma frente fria, ventos úmidos vão soprar do oceano aqui para o continente e vão influenciar as condições do tempo. Com isso, nós vamos ter um dia de bastante variação de nebulosidade, com períodos mais nublados, períodos com aparência, a presença do sol um pouco mais intensa, mas as temperaturas não devem subir muito novamente. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 23 graus apenas. Já na capital paulista ficaremos com 21, 22 no litoral norte e 18 na Serra da Mantiqueira. As chances de chuva, são bem pequenas e devem ocorrer principalmente em trechos de serra. A atenção deve ser maior no litoral norte. Por lá, esses ventos influenciam mais as condições do tempo, Por isso nós podemos ter chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento e atenção principalmente aos ventos que podem soprar com intensidade moderada ou ocasionalmente forte. E isso pode prejudicar inclusive a travessia de balsas. Já a previsão do tempo para o restante da semana melhora nas condições. Nós continuaremos com madrugadas bem geladas, principalmente na Serra da Mantiqueira, mas não temos mais previsão de chuva, pelo menos até o próximo final de semana. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Que bom, se tem previsão de não chuva durante a semana, o friozinho é só botar um capote a mais, E vamos tomar o caldinho aí. Obrigado ao Caio Souza e a todo mundo aí da Tempo Vale. E após desaparecer no mar em Ilhabela, o empresário Sebastião Michelin Júnior, conhecido como Alemão, de 41 anos, foi resgatado na manhã de ontem pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Ele estava desaparecido desde a tarde de domingo, após ter saído para um passeio com uma moto aquática. O homem, que estava em uma costeira na região do Bonete, foi encontrado por um mergulhador e pescadores no final desta madrugada. Os bombeiros informaram que a moto aquática sofreu uma pane de motivo ainda desconhecido. O homem sofreu alguns ferimentos, mas encontra-se estável. Ele foi levado para o Hospital Mário Covas, onde passa por exames. A cidade de Caraguatatuba decretou epidemia da dengue após registrar 1.445 casos confirmados entre os meses de janeiro e maio de 2019. Esse é o maior número de casos confirmados da região metropolitana do Vale. O município também registrou 4.819 notificações da doença e 3 óbitos. De acordo com agentes de saúde, o aumento expressivo de casos este ano é decorrência do aumento da circulação do vírus tipo 2 da dengue. A Prefeitura de Caraguatatuba informou que intensificou as ações de combate ao mosquito, com nebulização nos bairros e ampliou o atendimento nos postos de saúde para as 19 horas, além de implantar postos móveis em bairros mais afetados. Em nota, o Centro
de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo diz, abre aspas, o apoio da população é fundamental para evitar focos do mosquito transmissor da dengue, uma vez que cerca de 80% dos criadouros estão em residências. Eu falei com toda essa ênfase aqui porque por várias vezes a gente tem reiterado a preocupação com relação exatamente à população estar fazendo a sua parte. É imprescindível que cada um, dentro da sua casa, faça a sua parte. Uma tampinha de garrafa com um pouquinho de água ali, dito por um dos nossos comentaristas aqui, o doutor Sebastião, que é médico, já pode se transformar num criadouro. Então, é absolutamente essencial que você tenha esse cuidado dentro de casa e também tem um vizinho que não está, a casa está vazia, não tem ninguém habitando, verifique isso daí. Nós precisamos fazer isso, não é, Gilberto? Com certeza. Cada vez mais o poder público não é responsável sozinho, né? Não tem tanta dúvida. informação, tanta coisa aí. A escola, todo mundo tem acesso à informação. É fundamental todo mundo fazer esse mutirão aí de limpeza, porque não é aquela coisa, o mosquito não tem território, né? Nenhum. Ele pica aqui, vai lá do outro lado, volta e tal. Então isso é complicado. Outra coisa importante também, o poder público fazer a lição de casa. É uma coisa interessante que um colega me disse dia desses aí, é que as placas geralmente têm canos ocos, né? Exatamente. Então entra água ali e fica um criadouro ali também. Então precisa tomar cuidado, sempre olhar as placas de sinalização, semáforos e tal, para que todo mundo saia dessa rápido, porque não é só lá que está com problema não, várias outras cidades aí também. Não tem dúvida, eu ouso aqui até lançar uma campanha, seja chato com o mosquito. É a única maneira de a gente debelar isso daí, cada um fazendo a sua parte, mas seja chato com o mosquito. Os ambientalistas do projeto Baleia Vista em Ilhabela registraram a chegada das primeiras baleias jubates, olha que imagem linda você está vendo aí, ao litoral norte. O registro foi feito no fim de semana na Ponta da Sela, em Ilhabela. 4 jubates passaram pela ilha aí nesse fim de semana. De acordo com o ambientalista Júlio Cardoso, no ano passado, 83 exemplares de baleias foram avistados na região. A ONG atua em Ilhabela desde 2004. E quem quiser saber mais sobre o projeto Baleia à Vista ou ser um colaborador, é só entrar no site www.tudojuntoprojetobaleavista.com.br para todas as informações. E olha só que negócio legal. Que tal participar de uma expedição em busca de cogumelos silvestres comestíveis espalhados por uma área nativa de mais de 40 mil metros quadrados e só a 10 minutos do centro de São José dos Campos. Bem legal, né? Gostou? Olha só. Então, corre porque as vagas são bem limitadas mesmo. Olha que legal. Após a aula prática para a identificação de coleta de cogumelos no campo, haverá uma aula teórica sobre as características gerais de fungos, espécies de fungos comestíveis e seus benefícios, como identificá-los e valor nutricional. No final, os participantes receberão um e-book preparado especialmente para o workshop com receitas e informações sobre o cogumelo. E tem, olha, muito mais detalhes a respeito desse evento que eu convido todo mundo a entrar aí no site da SP Rio Mais, ver a matéria, o mundo dos cogumelos e ficar por dentro e fazer a sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas, mas o evento vai ser bem bacana mesmo. Você gosta de cogumelo? Eu gosto, shiitake principalmente. Nossa, adoro também. E olha só, o fim de mais uma era aí. E essa acho até que durou pouco. A Apple confirmou ontem o fim da plataforma iTunes. O antigo aplicativo de música foi, claro, ofuscado por serviços de streaming como Spotify e o próprio Apple Music.
Em sua conferência anual de desenvolvedores, a empresa anunciou que as funcionalidades do iTunes serão divididas em três aplicativos, podcasts, TV e music. O iTunes se tornou um marco na indústria musical com a invenção do iPod em 2001. Queria fazer uma observação, até porque é minha área de especialização aí, né? É interessante assim, rapidamente, nós somos a geração que nós tínhamos o Walkman, né? Que era um negócio que a gente colocava aqui, um tocador de música, fita cassete, que você virava ali, embramava. Demorou uns 20 anos para entrar o CD, né? O Compact Disc, né? Que era um CDzinho, que era uma bolacha que você colocava aqui do lado e substituía aquele tocador de cassete. Depois veio a plataforma MP3 e em seguida foi viabilizada comercialmente com o iTunes da Apple, que distribuía a música, porque o aparelho já existia, mas não tinha como distribuir. Então eles criaram a loja para distribuir, foi uma febre. Em 5 anos tinha 3, 4 modelos tops aí de iPods, que era um produto da Apple. Mas durou 5 anos só. Em seguida veio Deezer, Spotify e vários outros distribuidores de música, que matou toda uma geração. Então o ciclo está ficando menor, cada vez mais. E agora tem esse anúncio do fim do iTunes, que é um marco de uma coisa que eu tenho falado bastante para as pessoas. É a chamada destruição criativa. Cada vez que você desenvolve um produto novo e que tem valor para o mercado, os produtos anteriores estão fadados a morrer, a desaparecer. E isso é uma teoria básica da inovação. Um grande teórico aí chamado Joseph Alois Schumpeter, que concebeu isso lá na década de 30, 40 do século passado, mas que está valendo cada vez mais hoje. Então os produtos, as empresas, as organizações, as pessoas, se não se inovarem e criativamente, criando novos valores, criando novas percepções de valor para aquilo que ela está desenvolvendo, ela vai ficar para trás e vai ser atropelada. Nós estamos aqui hoje numa plataforma digital de transmissão de rádio, que você pode assistir, pode ouvir, pode interagir, que no passado isso era impossível, passado recente, 5, 6 anos atrás. Os próprios 5 anos, como você muito bem disse, isso então, daí parece que é uma tendência. Isso é uma tendência mesmo. muito forte e nada será como antes, principalmente agora uma gigante como essa. Eu estava vendo aí, eu acompanho esse setor, nós temos a Netflix que nadou de braçada nesse segmento de streaming para filmes, distribuindo filmes, fez um acordo grande com a Disney para passar os conteúdos, né, os títulos da Disney no Netflix. A Disney foi lá e ofereceu alguns bilhões, se eu não me engano 30 bilhões para comprar a Netflix. Netflix não quis. Ano seguinte a Disney foi lá e comprou uma startup de 2 bi, ou seja, economizou ali uns 20 e poucos bilhões e agora está lançando o seu streaming, vai ser um estouro, porque hoje o maior estúdio do mundo, os maiores estúdios do mundo são da Disney, com certeza vem. A Amazon entrou, a TNT está entrando, esses canais pagos aí, todos estão entrando para o streaming e aí a briga é grande e quem vai ganhar com isso com certeza é o consumidor, que vai ter várias opções, como hoje tem na questão das músicas com Spotify, Deezer e Apple Music. Não tenho dúvida, mas eu devo confessar que eu sou um amante de tecnologia também, como eu sei que você é, mas assusta um pouco, porque a gente, na verdade, no nosso caso aqui, jovens há mais tempo, às vezes a gente tem que correr atrás do manual para poder acompanhar isso tudo, mas como muito bem disse o Agliberto, é uma tendência e essa tendência, pelo visto, é irreversível. E a novela que envolve Neymar? Relatório de um médico particular aponta que a mulher de 26 anos, que acusa o atacante brasileiro de estupro, apresentou hematomas e arranhões nos glúteos, transtorno ansioso e depressivo e traumatismos superficiais não especificados. O exame foi feito uma semana após a suposta agressão que ela teria sofrido em um encontro com Neymar em Paris. Os policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática estiveram ontem na Granja Comari, em Teresópolis, onde a seleção brasileira se prepara para a Copa América.
Os policiais civis investigam Neymar por ter divulgado imagens íntimas da mulher que o acusa de estupro. Lembrando que, pelo Código Penal, é crime publicar imagens de nudez sem o consentimento da pessoa. É interessante, essas celebridades aí, principalmente os jogadores de futebol, quando começa a ganhar muito dinheiro, perde um pouco a noção da coisa, né? E está claro aí, hoje, infelizmente, eu sou um apaixonado por futebol, acompanho aí sempre que possível, mas eu lamento que um craque como esse, um talento como esse, não tenha controle emocional, que não tenha um controle psicológico bom aí, né? Para que ele dê melhores resultados. Nós tivemos isso com vários craques no Brasil, e aí a história se repete. É uma pena, um jovem, um garoto talentoso, mas marrento, né? Danado. Demais, demais. Então eu não queria ver no meu time, não. Exatamente. Uma outra coisa também, esse negócio de menino, né, Neymar, ele é um homem, bem já, responsável por tudo que faz, é ou não é? Eu acho que o poder e o dinheiro não compra tudo. Tem uma hora que uma armadilha dessa aqui, né? Nem sabe. Vamos ver. Agora a parte boa. A região metropolitana do Vale terá representante na Copa do Mundo. Trata-se da lateral direita Poliana Barbosa, que joga no São José. Você está vendo ela aí? A jogadora vai substituir a lateral do Internacional, Fabi Simões, que foi cortada por lesão. Esta é a segunda vez que Poliana participa da Copa do Mundo. A primeira vez foi em 2015, no Mundial de Toronto. Poliana viaja hoje para Portimão, em Portugal, onde a delegação brasileira realiza a preparação para a Copa do Mundo da França. Lembrando que as brasileiras estreiam aí no torneio mundial já no domingo, hein? Às 10h30 da manhã em Grenoble contra a Jamaica. Dia bom para assistir, domingo 10h30 da manhã. 10h30 da manhã com esse friozinho. Já reforça o café da manhã de pijaminha mesmo. Dá pra é bom assistir, que terminando né? o jogo já dá para tomar uma cerveja. Exatamente, também. Já dá para comemorar. Bom também, bom também. E hoje, falando em futebol, o Brasil está dividido. Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do país, se enfrentam hoje, às 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro. O confronto é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo, que ocorreu no mês passado em São Paulo, terminou com o placar de 1-0 para o rubro-negro carioca. Hoje, realmente, o Brasil dividido, né? Eu Já gosto... tem palpite? Eu já tenho palpite. Bom, depois da Águia do Vale, eu sou flamenguista, né? Então, assim, de pai e mãe, eu gosto. O Flamengo não é por território, por ser no Rio de Janeiro ou não, mas eu acho que é uma nação mesmo, né? Uma nação rubro-negra ali e tal. Mas tirando a paixão de lado, são dois monstros, né? Corinthians e Flamengo. Vai parar o Brasil. Eu imagino aquele silêncio até o primeiro gol, né? Exatamente. As ruas ficam mais calmas, cai a criminalidade. Essa alma brasileira que está no bico da chuteira aí de duas grandes potências do futebol é fenomenal, é sensacional. Quisera todos nós que a gente tirasse esse sentimento do futebol e colocasse isso para a economia, para a educação. Toda essa garra, essa Já força, pensou? essa boa Aquela energia. cobrança, a gente cobrasse os nossos políticos como a gente cobra o técnico de futebol, o atacante que não faz o gol. Tão bom Seria seria. um mundo muito melhor. Não Mas tem é nada a ver. fantástico. Com certeza eu vou preparar a pipoca lá e o meu filho vão assistir. Mas calma, hein? Por favor, Não, cuidado. eu acho que vai ser 2-1 pro Flamengo. Então tá bom, olha, ficamos aqui, vamos cobrar então do querido Agliberto. Nós estamos aqui encerrando a edição hoje do Abre Aspas. Eu quero lembrar especialmente a vocês que têm nos mandado mensagem aqui, seja de bom dia ou com participações. O Jornal Abre Aspas está, como você sabe, ao vivo e é feito para você pela SP Rio Mais, conteúdo de verdade. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.